Olá, eu sou Maria Clara, formada em Letras, Português e Inglês, e essa é a minha apresentação do pitch para o curso de pós-graduação em Docência e Prática de Ensino em Português. Como tema, eu escolhi Literatura para Além do Cânone. Bom, para início de conversa, o que é o cânone literário e como ele se estabelece? O cânone literário, ele é o conjunto de autores e obras clássicas que são lidos e reconhecidos como importantes. Os livros que compõem o cânone são aqueles que, dessa ou daquela maneira, conseguiram sintetizar aspectos da cultura em seu tempo. Aqui, como exemplo, eu trouxe Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Clarice, com A Hora da Estrela. A problemática do cânone literário. Bom, a primeira problemática que eu aponto aqui é a exclusão compulsória das mulheres do cânone e que acaba tendo contato limitado. E aí, principalmente, os jovens têm esse contato limitado com essas autoras e suas obras, porque essas obras não aparecem no currículo escolar. A segunda problemática que eu trago é o apagamento dos segmentos culturalmente marginalizados e politicamente reprimidos. Esses segmentos que são fundamentais para a construção de uma educação igualitária e inclusiva, que são capazes de expandir a perspectiva dos alunos quanto a modos diferentes de vida, fugindo desse recorte elitista do cânone. Abrindo os olhos para a literatura não canônica. O que seria esse abrir de olhos? Seria dar espaço de destaque para narrativas que foram ao longo da história negligenciadas, correndo o risco de conquistar um leitor. Eu digo isso porque, quando apresentado um conteúdo que o leitor possa se identificar, possa ser um identificador para o leitor, isso gera estímulo, isso quebra o paradigma da leitura como uma coisa maçante, difícil e inalcançável. Então, é importante a gente dar espaço para essa literatura não canônica que tem esse potencial de identificador. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. De primeiro, a que está sendo agora, nesse momento atual, muito comentada, muito falada, Carolina Maria de Jesus. Aqui, de exemplo, com o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é um livro autobiográfico, onde a Carolina conta sua vivência como mãe, como moradora de favela, e ela relata o seu difícil conviver com a fome. O Sérgio Vaz, que é considerado o poeta da periferia, e aqui o livro Literatura, Pão e Poesia, onde ele relata a realidade periférica paulistana. A Mariana Salomão Carrara, com o livro Se Deus Me Chamar Não Vou. Esse livro, ele tem um narrador que é uma menina solitária de 11 anos de idade, e ele carrega em si um potencial enorme de causar identificação, como foi dito anteriormente. E por último, como nosso último exemplo, eu trouxe aqui o Alan da Rosa, com o livro Águas de Homens Pretos, que é um livro escrito em cartas, que é assim fundamental para a gente compreender certos efeitos deixados pelo período colonial do Brasil. E aí, como conclusão, a gente tem que é necessário, portanto, que possamos pensar em literatura para além das obras e autores consagrados, que seja oportunidade de espaço para que mulheres, povo preto, periférico, LGBTQIA+, e entre outros grupos minorizados, para que exerçam o direito de existir e resistir. Muito obrigada, essa foi a minha apresentação do pitch, e até mais.